Entrevista, cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Terça-feira, Veguará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com um homem que é Maranhão, Brasil e Mundo. Que é cantor, compositor, intérprete, principalmente percussionista. Nós vamos conversar com Papete. Boa noite, Papete. Boa noite, Américo. Boa noite a todos. Prazerzão estar aqui. Feliz em estar na tua presença, te vendo assim tão chique, tão bacana. Você está parecendo um deputado, né? Tudo beleza. Dos tempos de Casumbá, eu não estou nem me lembrando com esse cara alinhado, né? Assim, o que não quer dizer que no Casumbá você não fosse. Era uma outra praia. Era uma ainda outra, é uma praia. Ainda é uma praia. E aí, querido, você, fazendo um álbum duplo, esse duplo significa o quê? Esse duplo quer dizer que eu retomei um pouco a minha vida pregressa, onde eu abdiquei um pouco da parte do músico mesmo, do instrumentista que eu sempre fui, e eu estou resgatando isso de uma certa forma num dos CDs do álbum duplo, que se intitula Senhor José de Ribamar e Outras Praias. E depois, se você quiser, eu posso até fazer uma breve explicação do porquê. Fique inteiramente à vontade. Desse título, né? Senhor José, porque eu me chamo José. De Ribamar, porque eu me chamo José de Ribamar. De Ribamar, porque é Ribamar nossa referência, nossa religiosidade e tal, e uma identidade maranhense, né? E outras praias, que são outras praias prazerosas. Que você visitou. Que eu visitei, e outras praias também na área de música, isso, vamos dizer assim. sentido. São outras praias. Eu estou noutra praia, estou fazendo uma outra praia aqui e tal. Na realidade, essas outras praias, elas se refletem de uma forma muito latente nesse CD Senhor José, na sonoridade dele, na forma como eu idealizei, como eu concebi, a escolha de repertório, os instrumentos, arranjos e tal, essa coisa toda. Aí do outro lado... Os arranjos são seus? Os arranjos são meus e de outros músicos que participam dele. O Luiz Carlos Lopes, Ferreira Lopes, que é um tecladista, pianista de São Paulo, maravilhoso, grande amigo meu. O Jair Torres, que é um músico aqui de São Luís, que concebeu os arranjos da música Senhor José, do Alberto Trabuzzi, que dá título. O Sérgio Murilo Rego, que trabalha comigo já faz muito tempo, e é um cara que tem grandes ideias, criativo, né, demais e tal. Mas é um disco muito simples, ele não é complicado, ele é simples, ele é um disco que não tem a pretensão de ser... Mas a beleza é simples, poeta. Exatamente. O belo é simples. É simples. O complicado, você já não quer nem saber mais se ele é simples, deixa de ser, porque você vai ter que pensar tanto. Né, que acaba ficando feio. Pois é, e o outro CD é o Bandeira de Aço, o eterno Bandeira de Aço, onde eu revisito todas aquelas músicas com uma releitura delas, onde eu faço novos arranjos, alguns nem tão novos assim, né? Porque Bandeira de Aço é marco, né? É um marco. É o instante que a música de folclore ela é trazida e tratada urbanamente. Eu tenho um amigo meu que diz assim, usando o palavreado do técnico político, sei lá, uma coisa assim, o Bandeira de Aço é um marco regulatório da consciência cultural do povo maranhense. Onde você, a partir daí, você fez com que as pessoas descobrissem mesmo que na terra delas tinha música. E boa. E uma música de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Tinha música, tinha quem fizesse essa música, e não é só ao maranhense, é ao brasileiro como um todo. Né? Descobriu isso. Descobriu isso. Tanto é que o Bandeira de Aço, eu diria que de todos os 22 títulos que eu gravei, é o disco meu mais conhecido no Brasil. Onde em qualquer lugar do Brasil que você chegue, todo mundo fala, Papete, eu tenho aquele disco. A grande maioria diz assim, Papete, eu tinha aquele disco, me roubaram. Quer dizer, se roubaram é porque... É ótimo. Lógico. Ladrão não é um bicho tão burro assim, não. Imagina. Eu mandei uns livros para a Feira de Livro e a moça disse, olha, roubaram 6, ótimo.
Coisa boa, né? Tomara que Ótimo. continue. Agora, me diga uma coisa, cadê o percussionista? Ele volta aí? O percussionista de Volta. nome internacional. Volta. Ele volta, inclusive no álbum Senhor José de Ribamar e Outras Preces, ele está presente em faixas instrumentais. Sim. Eu gravei na Baixa do Sapateiro, do Ari Barroso. Tem uma percussão que remete à Bahia, sem ser aquela coisa de axé, né? Uns tambores muito legais. Berimbau está presente praticamente em todo o disco. O berimbau, ele é um elo de ligação entre as faixas, porque ele está praticamente em quase todas elas. Gravei uma música chamada After Sunrise, do grande músico e violonista brasileiro que tocou com Sérgio Mendes durante muito tempo, Oscar Castro Neves. Gravei uma música do Eugênio Matos, que é um músico de Brasília, um pianista fantástico, chamado Era Uma Vez, onde eu faço um passeio muito legal pela percussividade maranhense, onde você nota que tem os pandeirões, tem o mina, tem os pandeirões de sotaque da ilha, mas de uma maneira muito pop, de uma maneira universal. Você coloca berimbau nisso? Coloco. Não, nessa faixa não. Não. Nessa faixa tem na introdução. Na introdução tem, mas na hora que começa a percussividade maranhense, aí ele sai um pouco. É feita também por Papete essa percussão? É, tudo eu. Eu sou meio egoísta com essas coisas. E nesse álbum eu fiz questão de tocar bateria. Porque se eu não tocasse, eu penso assim, né? Pode até ser que um outro baterista assimilasse a ideia e fizesse. Mas eu achei que em eu fazendo, sairia mais a minha cara, a minha alma, o sentido que eu estava querendo dar ao trabalho. E até que eu estou tocando direitinho, viu? Não tá ruim não estou fazendo feio não, viu? Tá ficando bom, né? Tá bonitinho, tá bonitinho. Me diz uma coisa, você começou... Como foi o começo em São Paulo? Eu me lembro que uma vez você foi, quando você pediu a passagem para ir, aí garoto, aí pediu só de ida. O Sarney que te deu ida e volta, mas você pediu só de ida. Rapaz, como foi essa história? Na realidade, a história desta passagem envolveu tanta gente. Tinha um médico aqui que era diretor da SUCAM, Geraldo Martins, irmão do falecido grande artista plástico Aldemir Martins. Meu grande amigo, morei na casa dele quando eu cheguei lá em São Paulo. Ele me ensinou a pintar quadros, eu pinto quadros até hoje, graças a ele. E foi assim, uma assembleia de gente que foi pedir esta passagem para mim. Geraldo Martins, Chico Saldanha, grande compositor, que era seu colega de gabinete. Trabalhava no gabinete. Exato, E outras pessoas que estavam envolvidas e tal. O que interessa é que eu recebi a passagem, sou muito grato por isso. Até hoje sempre cito isso, porque eu aprendi com o meu falecido pai a ser uma pessoa com consideração por todas as pessoas que fazem um bem. Independente do lado delas, se elas são isso, são aquilo, isso é outra história. Isso é conjectura, isso é concepção individual. Pode até coletiva, se for o caso, mas se fez um bem, vamos reconhecer. Fez um bem, para mim foi um bem. Ponto. A minha vida em São Paulo, no início, como dizia o falecido Marcos Pereira... Com quem você trabalhou muito tempo? 8 anos, e eu aprendi através dele a gostar da cultura musical brasileira. Eu tive o prazer e honra de ser consultor dele no Exatamente, na coleção de música popular do Norte. Do Norte. Exatamente, que eu participo. Você participa ativamente. E eu pastei da grama rala da profissão. Eu passei frio, passei fome, passei 3 noites chorando, como diria Paulo Vanzolini, naquele disco 11 Sambas e uma Capoeira dele, né? A música chama Capoeira do Arnaldo. Vamos nos embora, vamos nos embora, camarada. Quando eu vim da minha terra, não sabia o que é sobroço. Passei fome, passei frio, passei 3 noites. Eu lavei banheiro de boteco, eu convivi com a escória, sabe, da baixa sociedade, do baixo clero, das classes sociais. Isso numa cidade cruel como São Paulo, né? Mas você sabe que comigo ela nunca foi cruel. São Paulo foi uma mãezona que me abriu os braços. Aí depois eu fui entender que eu só tive essa receptividade, essa aprovação
da mãezona, de grandes tetas, fartas, porque eu sempre levei tudo muito a sério. Em São Paulo, se você não levar a sério, você não é alvo da meritocracia. Porque ela é uma cidade que privilegia a meritocracia. Você tendo talento e fazendo as coisas com seriedade, os braços se abrem. Agora, se você for para molecagem, aí, meu filho... É melhor ir um pouquinho mais na frente ir para o Rio de Janeiro, que lá as portas... Pô, ali tudo, ali é lindo, Ali é tudo é ótimo. festa, tudo é festa. lindo. Como foi a tua aproximação com o Marcos Pereira? Eu fui levado por um grande amigo meu que já faleceu, Noé Sandino, um publicitário. E ele era muito amigo do falecido, todo mundo é falecido, né? Do Luiz Carlos Paraná, compositor de Maria Sei que é. Carnaval e Isso. Cinzas. E ele tinha uma casa de música brasileira chamada O Jogral. E o Marcos Pereira era sócio dele. E eu fui levado para tocar nessa casa, que na época era o templo da música brasileira. Todos os grandes músicos, artistas, brasileiros e estrangeiros se apresentavam lá. E eu fui tocar lá. E o Marcos Pereira se encantou de cara com aquela coisa da minha criatividade, percussão, essa coisa toda. E ele estava abrindo a Marcos Pereira, resultado do sucesso que foi feito, uma coleção que ele fez, um brinde institucional para uma empresa que eu não me lembro qual que foi, chamada Música Popular do Nordeste. 4 LPs que ele fez com o Quinteto Violado. E foi um sucesso. Pô, por que não abrir uma produtora de discos? O Quinteto Violado era um ilustre desconhecido da época. Era, mas já estava começando, estava chegando e tal, aquela coisa toda. E o Marcos abriu em sociedade com outro cara chamado Aloysio Falcão, pernambucano, produtor musical fantástico também, a Discos Marcos Pereira. E me chamou para participar da equipe de pesquisa dele, porque ele sabia que eu gostava muito de pesquisa. E ali eu gravei o meu primeiro CD, que é o meu primeiro disco, que foi o Papete, Berimbau e Percussão. Foi para o mundo inteiro esse disco. E depois o Bandeira de Aço, que foi um disco que eu não queria fazer. Por quê? O que foi? Porque eu tinha um outro disco engatilhado já. Porque o primeiro disco de percussão fez tanto sucesso que eu já tinha o outro disco, por orientação dele, Marcos Pereira. Aí quando eu apresentei para ele a fita cassete, que eu gravei com o Chico Saldanha, aqui em São Luís, em 77, aí a gente volta ao início da nossa história, com a minha primeira esposa e tal, aquela coisa toda. Quando ele ouviu Catirina, de Josias Sobrinho, as lágrimas caíram do rosto dele, ele falou: eu nunca vi uma música que traduzisse tanto a alma de um povo. Você vai ter que gravar esse disco. Não, vai ter que gravar, só você que pode gravar, resultado. Gravei e deu no que deu. Você não acreditava no disco? Você responde no próximo bloco. Tá bom. Meu poeta, a pergunta foi: não acreditava no disco em Bandeira de Aço? Eu não acreditava e nem desacreditava. Eu diria que eu não estava preparado para ele, porque eu tinha me preparado, como eu disse, para fazer um outro disco, dando sequência à minha vida de músico instrumentista. Daí vem a eterna pergunta: a música maranhense matou o instrumentista? Não, mas deu umas férias a ele. Tipo assim... Você espera retomar agora, né? Exatamente. Você vai tomar conta de mim e vai abandonar um pouco esse seu projeto de percussionista. Eu continuei ainda, tanto é que depois eu ainda gravei um LP chamado Água de Coco. Ganhou todos os prêmios também, essa coisa toda. É um disco que eu trabalhei com a grande pianista brasileira, que hoje é uma das melhores do mundo, chamada Eliane Elias, que está nos Estados Unidos há muitos anos, fazendo o maior sucesso lá. Você sabia que nós temos uma pianista de grande sucesso mundial e que no Maranhão ninguém dá a mínima para ela, chamada Tânia Maria? Não, não conhecia. Mas São Luís é uma cidade muito ingrata. Ela foi para os Estados Unidos, ela morou em São Paulo durante muito tempo, foi para os Estados Unidos, tocou nos melhores lugares de jazz. Agora ela mora em Paris, é um sucesso maravilhoso. Tânia Maria. Jazz? De jazz, ela é pianista de jazz, mas toca música brasileira, mas com aquela coisa de jazz, Sei. né? Nascida em Ribamar.
Tânia Maria, Na uma nossa moreninha, praia. pois é, uma das maiores conhecida no mundo inteiro. Só em São Luís que não se conhece ela, né? Como é que você, por exemplo, São Luís é uma cidade difícil de reconhecer seus próprios valores. Olha os nossos artistas com o pé atrás. Como é que você encara isso? Você acha que isso deveria acabar? O baiano só olha para si, o maranhense só olha para fora. Seria isso? A resposta é um pouco perigosa. A pergunta é capciosa. E a resposta vai ser perigosa. Isso se traduz numa única palavra: autoestima. É. O povo maranhense não tem autoestima com relação à sua própria cultura, à sua própria identidade cultural. Existe no Maranhão resquícios de uma aristocracia, que era uma aristocracia poderosíssima até o final do século XIX, Isso. e que depois, com o final do escravagismo, que eu acho que é a palavra mais certa para isso, ela se viu desamparada e teve que ir à luta para resolver os problemas advindos com a falta da mão de obra barata e explorada que era feita com relação aos nossos negros, né? E de repente, ao contrário de outros estados brasileiros, quero crer eu, né? Não estou defendendo nenhuma tese geral, Sim. mas eu quero crer que, a exemplo de outros estados, ao contrário de outros estados brasileiros, essa aristocracia não soube lidar com isso. E Ficou parece, magoada. ela ficou raivosa, birrenta, rançosa, beiçuda. Ficou aquela coisa, sabe, tipo assim. E com isso, ficou aquele ranço e aquela vontade meio incubada de manutenção de um status que já não existia mais. Mas só que as populações de baixa renda, o baixo clero social, ascendeu e foi criando coisas, foi inventando e se reinventando em função de um novo mundo, de uma nova ordem. Mas a aristocracia continuou renitente, sabe? E como ela é quem sempre deu as cartas, até pelo poder econômico, essas coisas todas, e o povo sempre foi o trabalhador servil e massacrado também de uma certa forma, mesmo sendo criador e criativo, e eu diria que pela influência negra, essa negritude que nós temos, aliado ao índio e uma pequena parcela ao ibérico, esse povo se tornou, eu diria, talvez o povo mais criador e criativo do Brasil, em termos culturais. Eu tiro talvez, eu acho que seja. Porque o Maranhão é, sem dúvida, o estado mais negro do Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta para o músico. Você é um dos que resgatou, ou melhor, resgatou não, colocou a Toada do Boi num nível assimilável, nível arrumado. Isso. Poliu. A pergunta é a seguinte, a Toada do Boi ela tem uma linha melódica muito própria. Você imediatamente identifica uma toada de boi. Isso seria pobreza ou não? É riqueza e identidade cultural, porque, por exemplo, essa linha da toada de boi, principalmente do boi de pandeirão, zabumba e matraca, é única, só existe no Maranhão. Essa entoação que eles têm, a coisa da melodia, só tem no Maranhão. Ninguém no Brasil faz esse tipo de melodia. Aí você vai, mas por quê? Por quê? Por que será? A resposta está nos terreiros de Minas, onde toda toada de bumba meu boi, de zabumba, matraca e pandeirão, que é o sotaque de Pindaré, muita gente acha que não é Pindaré, que é outro sotaque e tal, mas eu diria assim, o sotaque de João Câncio, pronto, né? De coxinho, tal coisa toda. Ele está muito calcado nas melodias dos cantos de tambor de Minas. Quer um exemplo? Quero. Quer um exemplo? Tem uma toada que diz assim: no meu
No meu palácio, lá onde eu moro, lá eu deixei um vigia. No meu palácio, lá onde eu moro, lá eu deixei um vigia. Aí o meu nome é José Tupinambá, aí eu moro no meio da Bahia. Isso é toada de boi, mas é um canto É de... mina. É mina. Aí se você pegar as toadas de boi, elas são todas assim, seguem essa linha. Agora, Elas caminham estamos juntas, em cima né? da... É uma herança dos... Sim, estamos falando de negros, É, tambor de exato, mina. Isso. Agora, você ouve Salvador, você ouve Maranhão, tem uma diferença enorme. Brutal. Razão, na opinião do músico ainda. Outra nação. A nação Jeje que veio para cá não é a mesma que foi para lá. Em Salvador, você não encontra, por exemplo, hoje nenhuma referência a Jeje. A última mãe de santo, que foi Mãe Senhora, Não, senhora. do terreiro Ilê Axé Apó Afonjá, que faleceu há muito tempo, foi o último terreiro Jeje que teve em Salvador. Os terreiros de Salvador são Queto, Angola, Bantu. Maranhão não, é Jeje e, na pior das hipóteses, Jeje Nagô. Jeje Nagô. É outra história, é outra diferença, é outra nação. Existe uma nobreza maior na cultura Jeje. Você vai... o teu trabalho daqui para frente, ele vai se manter em cima de nossa verdade ou você vai se afastar dela? Não, pelo amor de Deus, eu acho que vai se manter perenemente muito mais em cima dessa verdade musical. A propósito, anteontem estava eu com o nosso CB, Celso Borges, está aqui, está nos dando esse auxílio luxuoso de divulgação, de assessoria de imprensa, e a Maristela Sena, num barzinho muito humilde ali do Reviver, onde estava se apresentando um músico paraense que morou muito tempo aqui, chamado Luiz Cláudio, Sim. percussionista. O Lobo da Siribeira e um outro rapaz com... Eu estava vendo um trabalho que eles fizeram em cima de uma percussão, com loopings, uma coisa muito vanguardista, mas mantendo uma unidade, uma coesão em cima da música maranhense, da rítmica maranhense, que eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, isso aí é o que eu vou fazer, é o que eu quero. Bateu, sabe, aquela coisa. Sei. Ou seja, você pode fazer algo vanguarda, uma coisa, entre aspas, eu não quero revolucionar nada, mas revolucionária, e manter a tradição. Você pode fazer um boi de zabumba, e fazer em cima disso uma roupagem, é exemplo do que o Chico Science fez com o movimento Mangue Beat. Em Pernambuco. O maracatu se manteve nobremente preservado. Belíssimo, No por sinal. trabalho dele. Mas ele fez uma revolução, sabe, em cima daquilo, que é uma coisa fantástica. Quando Godão inclui violinos, ele e nosso querido Biratã, inclui violinos e teclados e piriri nas melodias do Bahia, com aquela voz linda do Inácio, você acha que isso já é o princípio de revolucionário ou é apenas um polimento de uma... Não, eu diria que aquilo ali é o cuidado estético que você tem que ter para composições tão belas. Porque quando você faz um arranjo em que você coloca um instrumento ou vários instrumentos com sonoridade bonita naquele arranjo, você está vestindo aquela moça, sabe? Ao invés de vestir ela com a chita, você está vestido com seda pura, com tafetá. Rendas e brocados. Rendas e brocados, exato. Ou seja, você está valorizando a beleza da música. Para o bom ouvido e para a cabeça de bom pensamento, é desse jeito. Agora, tem gente que acha assim, não, está modificando, está não sei o que lá. Não está. Você está apenas valorizando e fazendo com que as pessoas que ouvem tanta FM, principalmente, elas se habituem àquela sonoridade, que é uma coisa mais bem produzida. Você né? acha que existe no Maranhão, a nível estadual e municipal, uma atenção e um cuidado que a música merece? Você responde no próximo bloco. Ok.
A pergunta foi, o senhor acha que o governo do Estado e a prefeitura assistem à cultura popular, não diria porque essa aí eles impõem mesmo, mas você acha que assiste o artista de uma forma correta, ou pelo menos de uma forma que fosse agradável ao artista? Não assiste nem de forma correta, nem incorreta. Por quê? Porque não existe a assistência. Né? O que seria essa assistência? Exemplo, você esteve no Teatro Arthur Azevedo no dia 28, Não, assistindo a homenagem que foi feita aos 35 anos do disco Bandeira de Aço? não. Um projeto nem sabia. chamado BR-135 do grupo Criolina, que é o Ale Muniz e a Luciana Simões. E eles fizeram uma grande homenagem ao disco Bandeira de Aço com seus 35 anos. E convidaram os compositores das músicas e artistas maranhenses outros, entre os quais eu estava apenas como ilustre convidado, né, para cantar todas aquelas músicas. O teatro viveu uma noite de gala, só comparável a noites, por exemplo, da Ópera Catirina, que lotava aquele teatro, assim, aquela coisa maravilhosa, uma ode à cultura maranhense, né, feita de uma maneira muito luxuosa, né, e tal. E o teatro estava abarrotado, parecia uma lata de sardinha, aquela coisa assim. E é interessante como você viu lá no teatro gente que você não via há muito tempo. Como as pessoas convergiram para aquele evento. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou me reportando a isso aí. Eventos como aquele, com a grandeza e a qualidade de produção e autenticidade e legitimidade no seu conteúdo, poderiam ser feitos muito mais vezes na nossa terra. Tem cacife para isso, tem material, tem lenha, só falta o fogo. E esse fogo quem é que faz? É o poder público. Obviamente que eu não estou aqui querendo assumir com isso uma conotação paternalista. Sei. Eu acho que o paternalismo não é benéfico. Nenhum paternalismo é benéfico. Até os nossos filhos a gente tem que deixar soltos para eles se virarem em determinados momentos, senão... Aí voltamos à palavra meritocracia. Exatamente. Aí o que acontece? Faz-te por ti que eu te ajudo. Ou seja, mostra que você tem talento, mostra que você tem qualidade, que você tem ideias. Aí a pessoa que apresenta isso, o governo chega e dá uma força. Aquele show, aquela apresentação, aquela noite no Teatro Arthur Azevedo, do Bandeira de Aço, 35 anos, era um show musical para viajar o Brasil. Mostrar a música maranhense, toda a sua qualidade, a sua beleza, a sua originalidade, essa maravilha que nós temos para o Brasil. Custa mais barato do que 8 milhões que foram dados para uma escola de samba. Evento esse do qual ninguém lembra. Não melhorou o fluxo turístico no Maranhão em nada. Não melhorou a imagem. Não melhorou a imagem, não fez nada, mas, no entanto, foi pago a uma escola de samba do Rio de Janeiro. Para se fazer o quê? Com 8 milhões você faz projetos culturais aqui nessa terra fantásticos, maravilhosos. Basta ter ideias e competência. Você não pode ser Acha que não tem incompetente. competência, poeta? Algumas pessoas não têm. E não adianta a pessoa principal, a governadora ou prefeito, ter até a vontade de fazer. Porque uma coisa não é o bolo, o problema não está no bolo, o problema está nas moscas que voam em volta dele. Tem mosca Entendeu? demais, poeta? Tem mosca demais e mosca incompetente. Como é que a gente faz para se eliminar essas moscas, poeta? Américo, é Nomina, difícil. se nominaria essas moscas? É difícil. Não. É difícil, viu? Porque... Passa por eleição, partido, coligação. Aí volta aquela coisa do vício antigo, que já vem há um século atrás, aquela coisa toda, onde quem está por baixo não consegue ir para o lado de cima nunca, entendeu? Porque ele não tem amparo e, ao mesmo tempo, ele se sente desestimulado, sem estrutura que o beneficie, que o privilegie.
e com isso ele não tem autoestima, ele não tem orgulho de ter nascido aqui nessa terra, e faz com que ele se acomode e diga, tá tudo bem, assim não vai melhorar mesmo, tá bom, deixa ficar, entendeu? Você acha que, vamos para a palavra-chave, a meritocracia em São Luís não é reconhecida? É nula. Existe até quem se sobressaia, mas são raros, são casos raríssimos. Eu quero acreditar que no Maranhão não existe apenas um ou dois grupos, ou um ou dois compositores, ou um ou dois cantores que mereçam privilégios. Eu acho que existem dezenas deles. Só que precisa que alguém vá a campo descobrir, procurar, achar, encontrar e perguntar do que vocês estão precisando. O que vocês querem para que a gente ajude vocês e faça com que vocês levantem voo. Pedro, só falta isso. Tem uma lei, agora uma lei estadual de incentivo à cultura. Muito bom. Muito boa. Isso é possível que essa lei salve a pátria? Acredito. Mas aí entra o outro lado da moeda, que é a classe empresarial, não habituada a participar do incentivo e do apoio. Mas o poder público já teria dado o primeiro passo com isso. Já deu e está de parabéns. Está de parabéns. Também acho. Eu queria deixar um grande abraço aqui, se possível, ao nosso amigo Joaquim Eichel. Que é o grande autor. Exato. Da ideia. É um cara que teve a ideia e está funcionando, graças a Deus. Existem algumas empresas que estão bancando isso aí. O próprio projeto que eu falei, o 135, que fez essa apresentação do Bandeira de Aço 35 anos, foi bancado. Através da lei. Através da lei, está bancando. E outros eventos, não só na área cultural, como na área esportiva também. Isso aí é uma coisa que já era para ter aqui há muitos anos, porque todos os estados têm, só o Maranhão que não tinha. Talvez devesse um retoque nessa lei, porque ela coloca um limite financeiro, que às vezes não atende o tamanho do voo do artista. Seria ver isso. Coloca, mas ao mesmo tempo é um perigo você liberar de uma forma mais extensa o uso da renúncia fiscal. Porque aí você sabe, o brasileiro sempre dá um jeitinho, Sim. maquia uma coisa ali, superfatura ali, aquela coisa toda. Isso fica meio desastroso até. E quando você tem uma lei que é pública e cujos recursos são aprovados e examinados pelo Tribunal de Contas, você tem que ter cuidado com isso. Mas isso tem o gestor, o beneficiado é que teria que ter esse cuidado, não o governo. O governo já fez a parte dele. Mas você, por exemplo, se você libera, ao invés de 3% a 7% do imposto devido para ser utilizado no apoio cultural, se você libera 20%, 30%, isso é um perigo, porque aí é muita grana. E essa muita grana acaba se diluindo em mãos... E haja mosca. Aí as moscas engordam, que é uma beleza, e acaba o bolo. Acaba o bolo. Claro. Bom, mas pelo menos então estamos encaminhados nesse ponto, democraticamente arrumados. E o governo está de parabéns na figura do Joaquim Eichel, principalmente pela criação dessa lei. É o grande advogado da lei. E que o Maranhão cresça realmente culturalmente através disso. Poeta, os seus planos imediatos? Meus planos imediatos são acabar um projeto chamado Os Senhores Cantadores, Amos e Poetas, do Bumba Meu Boi do Maranhão, que é um livro capa dura de 30 por 30, com 4 DVDs e um CD encartados na contracapa, 160 páginas, das quais 80 páginas é um documento fotográfico feito pelo nosso querido Márcio Vasconcelos. A gente viajou o Maranhão inteiro levantando todas as comunidades ligadas aos vários sotaques de Bumba Boi, onde eu entrevistei todos os cantadores, todos eles, com a minha preocupação de fazer com que eles contem a sua história e, através da sua história, se conheça melhor a história da nossa própria cultura. E, inclusive, muito triste, por um lado, porque eu vi que todos eles estão muito doentes, a grande maioria está doente. Muitos já se foram e não se sabe nada sobre a história deles, a não ser um ou outro tópico e tal.
E muitos estão indo já, porque estão ou com derrame, ou infartaram. Quer um exemplo? Eu vou só citar. Canuto, Canuto está com Apolônio, Mané Onça, Donato Alves, Chiador, Humberto, Chico Naiva. Isso só para citar alguns que estão todos com derrame. E não tem apoio de espécie. Eu tive outro dia com Canuto, ninguém, fiquei... eu fiquei tristérrimo triste, com ele isso aí, né? hesitante. Ele... E registrei também a história dos que já se foram. Lauro, Antero, João Câncio e tantos outros, sabe? Leonardo. Nosso Vavá, que era cantador, uma voz maravilhosa do Boi da Madre Deus. Tom altíssimo. Nosso Madre Deus, a minha terra querida, terra do meu coração. Coisa altíssima, um vozeirão que ele tinha. Era. E uma figura humana, né? É. Então, a minha preocupação com esse projeto é registrar a história do Bumba Meu Boi do Maranhão através da história individual e humanística dessas figuras. Recolhi depoimentos. Aproveitando, você não quer me dar um depoimento seu como uma figura tão exponencial do nosso folclore, da nossa cultura? Olha, eu estou contando com o auxílio do professor Sérgio Luiz Ferretti, Mundi Carmo, que é a sua esposa, Jomar Moraes, Godão, que me fez uma história do Bumba Meu Boi em forma de poesia. Coisa mais linda o que Godão fez. É um poeta realmente, né? O Jeová França, a Isaurina Nunes, do IFAM, são textos e tudo traduzido para o inglês. Porque esse livro ele não vai ser vendido, ele vai ser distribuído gratuitamente nas universidades, escolas públicas, bibliotecas, ONGs, fundações e nos serviços consulares no Distrito Federal, para que o Maranhão seja enviado para outros países com uma outra imagem. Esse projeto tem prazo, data prevista? Tem, ele tem que estar pronto esse ano. Tem que estar pronto esse ano. Inclusive, eu quero reconhecer de público aqui, um apoio da Secretaria de Comunicação, através do nosso querido Sérgio Macedo. Eu recebi um apoio que a governadora deu, que está me ajudando bastante nisso. E eu estou com ele inscrito na Lei Rouanet, já tenho um apoio da Caixa, e tenho também agora inscrito na lei estadual. Deve estar saindo por esses dias. Vou apresentar a classe empresarial. Tomara que eu tenha o apoio devido deles. Então vamos esperar isso para daqui para o fim do ano acontece. Claro, é uma grande coisa lançamento, importantíssimo. O cantor Papete se apresenta nesse dia? Ou o percussionista se apresenta? Não, ele vai ter um lançamento assim em forma de coquetel só, porque ele é apenas um livro. Ele é um livro apenas, ele não envolve assim uma apresentação musical. Eu vou contar com a presença desses cantadores. Vou mandar buscar cada um no seu domicílio para que eles estejam presentes. Porque aí é uma questão de autoestima, aquela velha palavra-chave. Levanta a autoestima deles. E o que eles têm me agradecido, Américo, você não sabe. Papete, que coisa boa, muito obrigado. Eu nunca imaginei que a minha história pudesse ser contada. É isso que eles estão precisando, esse apoio. Essa coisa de fazer com que eles se sintam importantes. Eles são tão, isso que eu ia dizer, eles são tão importantes para que São Luís seja o que é. Exatamente. E o povo de São Luís não conhece isso, não reconhece. Ou melhor, reconhece, mas às vezes com um pouco de hesitação. Eu diria que o povo reconhece, mas não conhece. É às avessas. Porque, veja, você tem que conhecer uma coisa para reconhecer, não é isso? No caso do nosso povo, o povo já reconhece. Sabe que existe esse valor cultural imenso, essa árvore frondosa que gera tantos frutos, né? Mas o povo não conhece o trabalho deles. Sabe que eles existem, mas não conhece, não tem acesso, porque é só no São João que o cara grava um disco, aquela coisa toda, e fica nisso, né? Poeta, infelizmente, TV é isso, tempo é tempo. E eu gostei demais, fica inteiramente à disposição esse programa a você, a sua equipe de publicidade, a TV também está à sua disposição. Eu agradeço. E fale aos seus fãs e ouvintes e amigos.
Eu só agradeço, tenho a agradecer pela oportunidade dessa conversa tão informal e tão prazerosa, em que a gente pode colocar para fora os nossos anjos, os nossos demônios. Todos, né? Ainda bem que existem os anjos também. Os anjos para equilibrar. Claro. E dizer que eu também estou à disposição para isso, sempre que vocês quiserem. E dizer muito obrigado a você, parceiro velho aí, grande defensor, criador e criatura da cultura popular maranhense, com seu Cazumbá, que é uma coisa fantástica. Obrigado. É o embrião, o Cazumbá é o embrião de tudo isso aí, né? Começou com ele, né? O que veio depois é mera imitação. Não. Algumas maravilhosas. Algumas maravilhosas. Mas começou com ele. E eu te parabenizo. Obrigado. Também. Desde a década de 70 que eu acompanho. E realmente é uma coisa muito bonita. Obrigado, gente. Obrigado, Papete. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Até uma outra oportunidade. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.